tenho toque porque eu tenho que conferir não sei qual tal coisa. O que é, o que não é, o que a galera acha que é e o que de fato é o toque? De fato, isso é um mito muito comum, né, Eslen? As pessoas costumam achar que o toque é um diagnóstico que é fácil de ser identificado e que a pessoa comum pode chegar e dizer, fulano tem toque. Perfeito. Mas a gente já começa com o primeiro mito sobre o toque aí nessa esfera. O toque, ele é um transtorno psiquiátrico, que até pouco tempo ele não tinha um bloco próprio ali, um capítulo próprio no DSM, ele estava incluso dentro dos transtornos ansiosos, mas se percebeu que apesar da ansiedade ser um fator predominante dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, existiam outras especificidades que caracterizavam mais o transtorno obsessivo-compulsivo. Como, por exemplo, as obsessões e as compulsões. Perfeito. As obsessões e as compulsões, elas estão presentes em outros transtornos, mas quando se trata do toque, existe uma relação entre elas, né? Então, as obsessões têm uma relação direta com essa compulsão. O indivíduo, ele tem um comportamento ali na intenção de minimizar um sofrimento, uma ansiedade, com coisas que, às vezes, beiram até um absurdo. Assim. A gente olha e diz, mas não tem uma relação direta entre esse pensamento e esse comportamento que está sendo executado. Em alguns casos, existe uma relação, só que até nesses casos, como, por exemplo, em casos de lavagem, né? O indivíduo tem medo de, peguei nessa mesa, vou pegar germes. Que é um comum, né? É um comum. É meio comum esse. E aí eles vão e lavam a mão. Aí a pessoa diz, mas tem uma relação, então, entre essa obsessão e essa compulsão. Mas quando se trata do toque, isso é exagerado, é pesado. Não é simplesmente vou ali lavar as mãos. Vou passar 4, 5 horas lavando as mãos até chegar ao ponto de ferir, sangrar mesmo, e de causar algum problema mais grave, digamos assim. Né? E aí, já tomando como essa questão dos mitos, um outro mito muito frequente é que o toque é um transtorno raro. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Que o toque ele atinge entre 2% a 3% da população geral. Bastante gente. E aqui no Brasil existem dados que comprovam que, em média, 3 a 4 milhões de pessoas podem ser acometidos aí pelo toque. Aí, no caso, quando você diz assim, essa porcentagem, isso quer dizer realmente o transtorno de fato, né? O transtorno de fato, que acham não os que traços. Ou seja, é uma pessoa que tem o transtorno e que prejudica a qualidade de vida, o trabalho... Total. Tudo mais, né? Isso. Porque traços... você perguntou qual seria a diferença entre o transtorno e o traço. O traço, normalmente, é quando a pessoa ela preenche alguns critérios, mas não há uma gravidade, não é em termos de tempo, de intensidade, né? Então, por exemplo, eu sei que você é muito organizado, né? Então, uma pessoa que é ali muito organizada, ela é meio metódica, mas caso as coisas não estejam 100% ali simétricas, como aquela pessoa espera, aquilo pode gerar um desconforto, mas não um sofrimento tão intenso. No toque, a gente vê um sofrimento exagerado mesmo, algo potencializado ali, sabe? E aí, quando eu falei contigo no WhatsApp, eu até falei assim, Eslen, eu posso lhe explicar por que eu escolhi falar sobre o toque. Né? Então, por que eu escolhi falar sobre o toque? Há alguns anos, eu participei de uma supervisão com um grupo de pessoas e no meu primeiro ano atuando na área clínica, eu atuo ali desde 2015 na área clínica. No meu primeiro ano atuando na área clínica, eu atendi um caso de toque. Só que, na época, eu estava em uma outra abordagem, que não tinha uma base científica. Eu não me sentia segura, eu pensava até em desistir da psicologia nessa época. Perdão, qual ano que foi? Em 2015, mais ou menos. Né? Então, eu não estava muito segura ali. E eu recebi um caso de um paciente que ele tinha uma necessidade muito grande de ter certeza sobre as coisas. Então, ele estava na escola, ele estudava numa escola militar, que era muito rígida, bem metódica, e o tempo inteiro ele se questionava, será que eu falei alguma coisa errado? Ele repetia isso com muita frequência. E quando ele chegou para mim no consultório, como não existe uma base, eu vim ali do interior da Bahia, para a gente conseguir fazer alguma especialização, era um sacrifício, a gente tinha que juntar um time para conseguir trazer, né? Então, eu não entendia muito bem o que era aquilo. Fiquei muito confusa, não fazia ideia do que
tempos depois que eu vim parar e pensar que aquele paciente tinha toque. Entendi. Então, naquela época, eu não ajudei muito bem esse paciente. Quando eu estava nessa supervisão, alguns anos atrás, eu já entendia um pouco mais sobre o toque, porque eu busquei estudar sobre isso. E dentro do grupo, com mais ou menos 10 profissionais, quando a colega falou sobre o caso, para mim era muito claro que era um caso de toque clássico ali. Clássico, daquele que a gente bate o olho e diz, é toque. Não tem como não ser. E ninguém no grupo falou sobre isso, da possibilidade de ser toque. Falaram sobre algumas... porque eram profissionais de outras abordagens. Eram profissionais da abordagem, só que não tinham prática com relação ao paciente com toque. Né? E aí, quando eu sinalizei para a colega essa possibilidade, olha, eu acredito que seja um caso de toque, né? Não, você já ouviu falar na EPR? Essa colega falou que nunca tinha escutado falar na EPR, que é o tratamento padrão ouro para toque. E aí, desse dia em diante, eu fiquei muito incomodada com relação a isso. Eu comecei a observar que poucas pessoas na internet falavam sobre isso. Né? A gente vê muita gente falando sobre ansiedade, sobre TDAH, principalmente, sobre depressão, mas poucas são as páginas na internet que falam sobre o toque. É verdade, né? é verdade. Eu cheguei Inclusive, a gente está no episódio 70 e poucos e é um podcast tem meio que de tudo, mas realmente de saúde mental por conta de eu ser da área. E a gente nunca conversou sobre toque. Exato, e eu mandei mensagem pro Jean um tempo depois falando assim, Jean, eu queria um curso só sobre o toque, algum curso de formação, você tem como me indicar? Ele falou, você falando isso, eu realmente não me recordo de ninguém que faça um curso só sobre o toque. Aí eu falei pra ele, eu vou procurar alguns e te mando, pra você me dizer se tem algum que seja de confiança. E aí todos os cursos que eu encontrei eram com base em pseudociência. Olha só. Todos, né? Um único, da Cristiane Bortoncello, que foi orientanda do Cordioli. Era um curso mais sério que o Jean falou assim, esse aqui é de confiança, vai nele, né? Porque eu queria saber como é que estava sendo passada essas coisas do toque. E o legal é que ali dentro do curso a gente tem bastante supervisão, que é uma coisa que as pessoas não procuram e é o que melhora mesmo a prática. Então, como isso justifica eu ter escolhido essa temática para o podcast? O toque ele não é mais um transtorno considerado raro, como eu te falei. Ele é um transtorno que ele acomete ele é precoce, né? Ele acomete principalmente as crianças e os adolescentes. E quanto mais cedo essa sintomatologia aparece, mais grave é o toque, né? Então, existe a possibilidade ali de maiores comorbidades, de até uma comorbidade relacionada ao transtorno de tique, por exemplo. Então, ele é muito mais grave, é um transtorno que não é raro, ele é muito mais grave, ele acomete cada vez mais pessoas jovens e ele é um transtorno crônico. Ele não tende a remitir sem o tratamento e hoje, segundo a OMS, ele é considerado uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, sendo comparado, inclusive, à esquizofrenia. Olha só. Então, na minha cabeça era assim, uma coisa tão grave assim, que acomete as pessoas jovens e pode seguir até o resto da vida dessa pessoa, e a gente não tá falando sobre isso. Né?